Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, esse podcast semanal que vem aqui trazer referências, reflexões e tudo o que você mais precisa do outro lado da tua tela, viu, meus queridos? Hoje eu tô todo polposo, tá vendo? É isso mesmo. Eu vou pôr o fone porque eu tô achando estranho. Eu também acho melhor você pôr. E outra coisa, né? Entrou agora setembro, a gente não poderia deixar o nosso primeiro setembro aqui no podcast sem falar de Setembro Amarelo. Igual você escolheu aí um Chiquinho Amarelo, também que a gente vai começar a falar sobre Chiquinho. Né? Foi por isso. Você me julgou e aqui é sem julgamentos, já que a gente tá Não falando julguei. de tudo. Você falou, velho, maracujá. O mesmo de 100. Só pra vocês não esquecerem, hein? Cuidar do teu coração, cuidar do teu bem-estar é também pedir um sorvete no momento certo. E Chiquinho aqui vai fazer a graça desse episódio, veio trazer aqui esse patrocínio. Tem aqui desse lado, tem com a galera da produção, tem do outro lado da mesa também que vocês vão ver. O meu é o especial de maracujá, que vocês já estão acostumados, que eu sempre coloco por aqui. O delícia, gostoso. O seu é do que, Júlio? Eu é aquele que vira na cabeça e não cai, mas agora eu já comi, não vou virar não. Mas tem foto lá no feed, segue a gente também. Segue o Chiquinho. Tem a prova viva aí, hein? A gente tem um videozinho, vocês provavelmente já devem ter visto ou vão ver depois, não sei. Mas já viu, tem. né? Já viu, acho que já viu, né? Eles sabem se eles viram ou não viram. É isso? É isso Então, além de seguir lá o Chiquinho, segue a gente, @canal podcast, ou lá você descobre quem é os próximos convidados e pode mandar perguntinhas. É isso aí. Inclusive, esse mês é um mês especial, hein? Tem muita pauta que vai rodar nessa mesa aqui que pra gente vai ser, além de especial, importante. Então a gente vai estrear essas rodas de conversa bacana hoje, mas fiquem de olho que nas próximas semanas aí a gente vai ter muitas outras pautas bacanas também. Setembro tá sendo um mês especial, né? Setembro é um mês especial, né, Júlio? É claro, meu aniversário. Tá chegando, tá sexta-feira. chegando, tá chegando. Vai acabar o seu inferno astral, meu amigo. Você já vai ficar mais livre. Vai acabar o Mercúrio retrógrado. Vai falar de astrologia do outro lado aqui. É isso então, vamos seguir? Vamos, Quer fazer as honras? por favor. A gente convidou duas psicólogas incríveis do outro lado da mesa e a gente vai passar agora a câmera para Yasmin e Sabine. Sejam bem-vindas. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, dividir esse momento, né? E dividir também um Chiquinho com vocês, muito bom. E é isso. É isso aí. E aí, Sabine? Boa noite, gente. Espero que essa conversa seja agradável, né? E que traga algum conhecimento, né, para as pessoas. Que legal, que bacana. Só pra avisar elas que eu não falei antes, elas. Putz, caramba. É o primeiro episódio que a gente traz dois convidados assim que tecnicamente Não são uma dupla? não são uma dupla. É. Então a gente já trouxe grupo, por exemplo, que trabalha com estúdio de tatuagem, já trouxe banda de músicos, mas a primeira vez que a gente pega duas profissionais assim que trabalham no próprio ramo, só que não juntas, pra gente falar desse tema agora. Não um tema, né? Mas pra falar sobre o assunto como um todo. Então vai ser pra gente muito especial também por conta disso, né, mano? Exato. A Yasmin, né? Nossa amiga de infância, eu já tinha falado pra ela, em algum momento a gente vai te chamar, Yasmin. Fica esperta aí que a gente vai chamar você. Né? Daí a gente entrou em contato, explicamos que a gente queria bater o papo com mais uma profissional e ela também. Eu já tinha mandado algumas opções, ó, a gente pensa nessas aqui. Daí a Yasmin falou: não, chama a Sabine que vai ser incrível. É isso aí, é isso aí. Obrigada. Na hora eu pensei na Sabine, falei, bora, ela vai me complementar aqui nessa mesa, nós vamos conversar sobre. E é interessante, né, estar aqui com outra profissional pra gente desconstruir também uma questão de rivalidade que a gente sabe que em cidades pequenas acontecem e que nós estamos aqui para contribuir com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Legal, muito bom. Até porque, assim, eu tive loja por um tempo e eu sempre falei, esse negócio de ter vários até que é bom, porque as pessoas têm essa opção e cada um combina com uma pessoa, né? Assim, quando eu vou encaminhar um paciente, porque eu posso atender o paciente, mas eu não posso atender ninguém da família dele mais. Então a gente sempre encaminha para alguém. E aí eu falo, bom, esse aqui eu encaminho para ela, esse aqui eu encaminho para aquele. Então a gente sempre é legal ter essa parceria e entender como é o trabalho do outro, pra gente poder encaminhar, né, normalmente o paciente pro profissional certo, melhor, legal. né, mais adequado. Até porque cada um tem uma linha de trabalho, cada um tem a sua especialidade, né? Então isso que faz a diferença.
nos profissionais. E até eu acho que é legal pro pessoal conhecer mais o trabalho de vocês. Você até falou das linhas, né, que cada um atende. Fala um pouquinho de vocês, então. Inclusive, se quiser já começar, Sabine. Tá. Qual é mais a tua vertente? Qual que é o teu trabalho nesse atendimento? Depois a Yas também fala um pouco. Só pro pessoal já conhecer também, pra quem ainda não conhece, né? Tá. Então, eu comecei com clínica mais adulto e adolescente. E aí, como a vida vai levando, né, gente? E aí, eu gostava muito, eu escolhi o nicho casal, porque é uma coisa que eu vivi e eu acho, né, uma coisa que me toca. Então, eu escolhi essa vertente. E aí, só que aí eu comecei a trabalhar com criança. E os meus horários mudaram, né? Eu tava até conversando com ela agora. Então, eu comecei a me especializar em criança. E hoje, o que eu mais atendo é criança, porque pelos meus horários aqui. E à tarde é só criança. Criança e os pais, né? Os responsáveis, a escola. À tarde eu faço mais esse... Eu vou nas escolas, eu vejo quais são as dificuldades da criança. Eu converso com os responsáveis, com o professor. E aí eu encaminho para o que elas precisam, entendeu? Então, hoje... é mais essa linha. Que e legal. aí a gente tem que ficar estudando tudo, né? Eu estudava uma coisa, agora você corre para estudar outra. Mas estudar, a gente acho que não para nunca, né? Não tem como, não tem como. E você, Yas? Eu atendo pela abordagem da linha sistêmica, né? Então, o que vem a ser a sistêmica? Nós acreditamos que a nossa família, ela influencia diretamente em quem a gente é, no que a gente se torna. E não só a família, mas como o ambiente onde a gente está inserido. Então, a terapia sistêmica, ela vem com esse olhar, né? Que o ambiente influencia diretamente em quem nós somos. Então, eu sempre, quando eu vou fazer meus atendimentos, eu sempre vou olhar para essa linha de pensamento, né? Essa linha de raciocínio. Qual é a história da sua família? O que sua família diz sobre você? Porque isso influencia diretamente na personalidade e na construção de uma pessoa. E eu atendo hoje mais o público adulto, né? Não atendo crianças. E eu atendo alguns adolescentes também. Mas quando eu trago os adolescentes para o atendimento, eu atendo os pais, eu atendo a família como um todo, para que a gente possa entender muito desse olhar. Então, é muito comum falar assim, o fulano adolescente é o problema da família. E, de fato, ali ele está sendo só um sintoma. Ele só está sintomatizando uma disfunção que está acontecendo na família. Então, sempre que eu for fazer meus atendimentos, eles vão ser guiados por essa linha. Interessante. Legal que, enquanto... Ó como a gente fez a escolha legal, né? Uma complementando a outra. Enquanto por um lado a gente tem ali o olhar para a criança, até para a parte do casal, a Yasmin já também vem para outro lado também para poder complementar. Ou seja, é terapia para a vida inteira, né, mano? Sim. Não tem como. Uma Todas coisa, as idades. uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, não importa, que a gente tenta desmistificar esse fato de que tem pessoas que precisam de terapia, né? A gente sempre fala que todo mundo precisava de terapia, né? Todo mundo precisava ter, né, acesso, né, pelo menos uma vez na vida, entender o processo para saber o que é uma terapia em si, né? Porque eu acho que eu vi um post seu recentemente falando sobre isso, que muitas pessoas falam tal coisa é minha terapia, né? Até vários convidados chegam aqui e falam, né? A gente traz lutador, a gente traz um monte de pessoa. Eu já falei também, né? Tipo assim, nossa, mas aqui também, a gente gosta de vir aqui, escutar histórias, faz bem pra gente. Mas uma coisa não precisa anular a outra, né? Achei bem legal. O meu post traz exatamente sobre isso, a diferença entre a psicoterapia e as atividades terapêuticas. Uma não exclui a possibilidade da outra, mas a academia não é só terapia. É uma atividade terapêutica. Ela te ajuda a trazer um bem-estar, uma melhor qualidade de vida. Mas não faz você compreender como você se relaciona. Qual é seu padrão de funcionamento. E as atividades terapêuticas, elas são importantes, mas a terapia também é importante. Só que, de fato, a gente tem um preconceito muito, muito grande. E é muito comum a resistência das pessoas em virem para o processo terapêutico. Ou aceitar qualquer tipo de ajuda que esteja relacionada com esse autoconhecimento.
Uhum. É o que a gente tava falando aqui, né? As pessoas só vêm quando elas estão no fundo do poço. É verdade. Ninguém vem antes. Né? E, assim, a terapia, ela é bom pra muita coisa, né? Às vezes você tá no seu empreguinho ali, não consegue evoluir, né? Não consegue subir de cargo. Assim, tudo bem, você pode estar feliz, Sim. mas você pode não estar. Se aquilo é né? um incômodo, né? Sim. E às vezes né, você precisa tá com uma baixa autoestima. Então a terapia, ela te ajuda em tudo, né? Te abre portas, te dá muitas possibilidades. Então não é só quando você tá mal, né? Ela consegue te mostrar coisas que você não consegue ver sozinho. São respostas que a gente não consegue encontrar fora, né? Foi o que a gente tava falando do fundo do poço, assim. Às vezes você tá ali, você não encontra uma saída. Tipo, você Sim. tá realmente mal, cara. Você não tem muito pra onde ir. Antes, enquanto a gente tava esquentando um pouco aqui o papo antes de chegar o Chiquinho, eu tava falando disso. Um dos momentos da minha vida que mais me pegou foi o lance da pandemia, de tanta coisa que aconteceu. E às vezes chegar naquela situação me fez ver que, caramba, eu preciso me cuidar. Porque teve muita coisa que eu deixei se transformar em algo maior e eu não tinha nem noção disso. A partir do momento que eu comecei a me entender, a entender as relações, como eu me relacionava, aquilo começou a fazer mais sentido. Então, poxa, já começa meio que trazendo luz a isso, né? O quanto a gente olha pra essas relações. Vocês falaram que tem um desafio, né? Tipo, às vezes é difícil a pessoa chegar lá, mas durante o processo terapêutico também, existem muitos desafios, são, tipo, que pode até talvez atrapalhar, pensando em casal e depois também para outra linha. Queria ouvir um pouco de vocês, esses desafios durante o processo terapêutico. Existem vários, né? As pessoas... eu pego, não sei você, mas eu pego muita gente resistente, assim. Mesmo indo? A pessoa vem, ela fala assim, o problema é minha mãe, meu pai, meu marido, não sei o quê, mas ela nunca é o problema. Não sei se você pega bastante isso. Mas comigo, gente, muito. E aí é muito mais difícil, né? Porque quando a pessoa vem disposta, é muito mais fácil você conseguir fazer o trabalho, né? Agora, a pessoa resistente, você fala uma coisa, ela não quer pensar na casa dela, ela não quer... Não, eu tenho certeza do que eu tô falando, sabe? E aí acaba... Eu acho que isso é uma das coisas, assim, que mais atrapalham o processo. Um desafio que eu também sempre encontro, principalmente relacionado à família, é quando um membro começa a mudar. E aí, às vezes, o marido quer que a esposa saia da terapia. Nossa, você tá mudando demais, você tá diferente. Já aconteceu também. E aí, é um desafio, porque a pessoa desejou que o outro mudasse. O resultado do trabalho de vocês, aí tem alguém lá meio que sabotando, né? Exatamente. Então, às vezes eu brinco e falo, a gente quer que as coisas mudem, mas que nada saia do lugar. Então, padrão de funcionamento mesmo. Por exemplo, um casal que a mulher sempre é omissa, que a mulher não consegue se posicionar. Quando ela começa a se posicionar, ela é vista como louca, que a terapia tá fazendo um efeito reverso, que tá ruim. Quem é essa psicóloga? Quem ela pensa que ela é? Caramba. É muito comum acontecer. Caramba. Pior que é, né? É o resultado da terapia. E aí, às vezes, tá lá no ciclo que o normal era aquilo e ainda acaba não sendo mais aceitável, né? Imagino, igual a Sabine comentou, com casais, o quanto isso também deve pegar forte, né? Não sei se chega a parar os tratamentos, mas, mano, deve ser uma treta, sabe? Tipo, dar continuidade naquilo ali. Sim, porque, né, muitas vezes a insegurança do outro também, né? Porque, assim... Você tem a pessoa na sua mão ali, né? Aí ela começa a ficar diferente. O outro que não está na terapia, ele começa a achar que vai perder, né? Então, isso acontece bastante. Por isso que é pra casal, né? Então. Não é só... Mas, assim, sozinho começa. E toda a sessão é em dupla? Não, a gente tem separados. Mas assim, falar que eu atendo muitos casais é difícil. São poucos casais mesmo. Eu atendo muito mulher. Mulher que tá naquele nível que eu não aguento mais. Entendeu? É mais mulher. Casal, são poucos os que eu consigo trazer. É muito difícil o homem ter essa atitude, sabe? Pro homem, o tabu é um pouquinho maior. Na verdade. Caramba, né, mano?
Chato. É fogo, né? Porque, tipo, às vezes a mulher tá procurando salvar um relacionamento que ela acredita. E ela quer buscar melhorar aquilo. Aí volta pra casa e, tipo, não, era daquele jeito mesmo, porque é do jeito que eu quero. Mas, puta relacionamento tóxico, tá ligado? O homem só vai atrás quando ele perde, né? Assim, ou tá... Ela... Tô indo embora. Aí ele fala... Se você não tá for... bom. Mas porque Você não ele vai. viu que vai mesmo. Porque senão ele não... Né? É. E a gente tava falando isso sobre só ir na terapia quando tá muito mal. Eu tava nessa dúvida, assim. Boa. Ela falou que atende crianças. Uhum. Pra uma mãe levar uma criança, normalmente é porque ela tá dando trabalho na escola. Né? Exatamente. Você, como terapeuta infantil, você acha que todas as crianças, mesmo as que não estão... Deem trabalho, né? Não deem trabalho, não estão apresentando nada, deveriam fazer terapia? Olha, você vai falar que isso é marketing. Não, só pra Psicóloga. saber. Não, é porque às vezes, né? Então, na verdade, todo mundo deveria ir. Desde Todo a infância. mundo desde a infância. Porque existem, assim, eu até estava comentando que eu tive muita dificuldade na minha infância. Então, né, se eu tivesse ido, se eu tivesse procurado, minha mãe nem sabia o que era isso, né? Poxa. Não, assim, naquela época não era muito falado, né? E assim, não fui. Então, né, cresci sofrendo um pouquinho mais. Poderia não ter sofrido, né? Então, antigamente as pessoas tinham muito aquilo, a vida é difícil, né? A vida é dura. Não, gente, a vida não precisa ser dura. A vida é pra gente, né? A gente só tem uma vida, é pra gente viver bem, feliz. A vida tem que ser leve. Então, assim, pra que você vai esperar a pessoa sofrer, a criança sofrer? Então, já leva antes pra ver se tá tudo bem, né? Mesmo estando bem, aparentemente estando Sim, bem. porque, olha, eu vou te falar que os pais não conhecem os filhos. Olha lá. Todas as vezes que eu faço uma entrevista com os pais, eu pergunto assim, eu acho que é a pergunta que mais ninguém responde direito. O seu filho tem baixa autoestima? Os pais nunca sabem responder, nunca. E é uma coisa que... Eu devia perguntar, né? Ver, não, mas prestar atenção, né? difícil mesmo. atenção. Pra quem não conhece, pra quem não tá nesse meio, você perceber se o seu filho tem baixa autoestima ou não, é muito sutil, né? Caramba. Então, é difícil. É uma coisa que é muito difícil os pais entenderem isso. Tem que ir no psicólogo. Eu fico pensando, eu só fui entender o que era baixa autoestima velho, né? Fico pensando, será que eu era uma criança? Agora, ela me cutucou. Sua mãe assim, te levou será que... no Não. psicólogo alguma vez? Não. Eu ia. Porque você dava trabalho, né? Exato. Eu era aquela criança mega hiperativa, né? Que na igreja ia parar embaixo da mesa do padre. Né? A gente tava falando antes de começar aqui, eu não era um aluno ruim, eu era CDF, beleza. Era. Só que antes de ser CDF, eu repeti o pré. O pré. O pré. Porque eu bagunçava tanto que eles falavam que eu não tinha Não passa esse menino, não. maturidade pra ir pra primeira série. Caramba, né, mano? E aí, mas como foi seu processo quando você era criança? Então você passou em terapeuta? Passei, eu tenho vagas lembranças de eu indo, de eu montando quebra-cabeça, de eu conversando, assim, mas poucas lembranças. Daí depois adulto eu falei, mãe, eu já fui no terapeuta, né? Daí ela já, eu levava você, não sei o quê. Mas era por causa disso mesmo, que eu não parava, né? Queria saber se eu não tinha Alguma coisa, né? Júlio, uma coisa muito legal que você falou é que as pessoas às vezes questionam, nossa, vai levar a criança no psicólogo pra ficar brincando? Porque é comum que a gente use desses recursos, né? Eu não atendo criança, mas durante a faculdade eu fiz estágios que continham a ludoterapia voltado pro atendimento infantil. E aí muitos dos pais falavam, nossa, mas ela vem aqui e desenha? Nossa, né? Eu posso pôr um papel pra ele desenhar em casa, né? Exatamente, mas é através das brincadeiras que a criança se comunica. Boa. Então, talvez uma dica que a gente possa dar para os pais é prestar atenção. O que essa criança brinca? O que ela desenha, O que né? ela desenha? Como estão esses traços? Tão fortes demais? As cores são vivas demais? São apagadas demais? São sinais que a criança vai dando de que alguma coisa pode não estar funcionando da melhor forma. Mano, você rabiscava ou rasgava a folha? Se eu rasgava? Não sei. Eu acho que eu sempre desenhei, né? Mas eu era... Não sei, mano. Eu não lembro, né? É uma Eu não parte da lembro, sua vida não, que de apagou, verdade. assim. Eu não lembro, mas eu lembro dos momentos de eu indo, de eu desenhando, de eu conversando, de eu
fazendo quebra-cabeça, aqueles de Madeirinha? quadradinho no quadradinho. Então, eu lembro disso. Mas O papo que tinha, eu não sei se por conta disso eu fui melhorar, né, nos próximas séries, né? Porque eu virei CDF mesmo. Verdade, isso foi mesmo, né? Virei mesmo, eu nem sei por que isso aconteceu, mas um dos quesitos foi que eu peguei uma pedra, né? Você lembra disso? Lembro. Eu peguei uma pedra e eu joguei num ninho de vespa na sala. Daí acabou, mano, acabou a aula. Todo mundo vai embora. Aí as vespas tudo na sala, só que daí a vespa foi picar quem? Picou eu, né? Não, lógico, né? Tacou, quem que tacou? Aí a professora me levou. Esse jogo. Antes tinha AME em Santa Isabel. Daí me levou na Nossa, AME. verdade. Aí eu lembro até da sala, mano. Que eu entrei na sala, daí tinha os desenhos de cobra, de aranha, que era um lugar que via antídoto, eu acho, né? Porque eu fiquei mal, mano. com a Porque você picada. tomou muita picada de... Nossa, que perigoso, quase você morreu então, pai. Então. Daí eu acho que eu aprendi, né, que era melhor ser CDF. Inclusive o Júlio falou da Vespa, mas ele fez um personagem chamado Vespa Joia. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Trauma? Um trauma? Será que foi o trauma da Vespa? Deixei na mesa. Ou ele ressignificou essa história da Vespa, né? Pode ter sido uma forma que ele encontrou de lidar com essa situação. O trabalho da terapeuta deu certo. Você fez o Vespa. Caramba! Eu fiz o Vespa Joia. Você nem se ligou, né? Olha ele aqui. Olha ele ali, ó. Esse é o Vespa Joia. Tá aí na mão pra vocês. Caramba, que é interessante, assim. Eu realmente fico pensando no quanto a gente não se dá conta, né? De quantas coisas a gente deixa passar batido, igual a gente falando, né? Não tem... Primeiro, tem idade pra começar a terapia? A partir do momento que começar a socializar, né? Assim que sair de casa, começou a ter contato com outras pessoas, já vale a pena prestar essa atenção. Legal. Bom toque, não tem idade pra poder começar. E isso que me pega. Vocês falaram, tipo, que muitas pessoas procuram quando tá no problema. Mas já aconteceu de alguém procurar e falar, pô, tô bem, quero ver se tá tudo bem mesmo, pra meio que se certificar? Ou isso é um caso muito raro e é difícil encontrar hoje em dia? Comigo acontece da pessoa falar, não sei porque eu tô aqui. Não sei. Mas aí você vai puxando e você vê que a pessoa tá com bastante problemas. Na verdade, eu não consigo pensar em alguém que não tenha nenhum problema. Acho que todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa, né? Alguma dúvida. Alguma coisa que pegue, assim. Acho que... Eu fui buscar terapia no meu 2º ano de faculdade, porque todos os professores falavam que a gente tinha que fazer terapia. Psicólogo tem que fazer terapia. Fui eu. Cheguei lá na minha psicóloga toda. Olha, eu vim aqui pra me conhecer, porque meus professores disseram. Aí termina a sessão. Chorando, com certeza. Eu não tenho nada, né? Só vim porque precisa. Pediram pra vir, né? Então me fala aí, o que é essa história? Deixa eu ver você trabalhar. Saiu chorando, ó. E Tomou. eu falo que a minha psicóloga, ela foi um divisor de águas pra minha atuação, sabe? Eu acho que eu aprendo muito com ela. Até hoje eu faço terapia. Então, Com a mesma? Com a mesma psicóloga. Com a mesma. Ela tem um carinho muito especial. Eu tenho um carinho muito especial por ela e ela tem por mim. Porque eu falo que parte do que eu me tornei como profissional foi vendo o atendimento, o acolhimento dela, né? Legal. E são experiências que a minha, na primeira vez, deu certo. Mas que as pessoas, às vezes, passam por uma experiência que não foi muito legal, elas desistem. E aí, eu sempre falo, dá mais uma chance. Experimenta outros psicólogos, outras linhas. Então, hoje a psicologia tem a psicanálise, tem a sistêmica, tem a comportamental. São várias linhas, várias formas de ver a vida. Então, eu falo, dá mais uma chance, por favor. E normalmente funciona. Nossa, É por isso que eu falo, né? Que não existe esse embate entre os psicólogos. Porque tem psicólogo para todo mundo, né? Assim, eu... Ao contrário dela, foi numas 10 para eu encontrar uma. Mas depois eu percebi que o problema era eu, não eram eles, né? Eu que falava e fugia. Então, eu falei, não. Chegou uma hora, eu falei, não é possível que nenhum dos 10 sejam bons. Então, eu percebi que o problema era eu. Mas aí, eu falei, não, agora vou ficar com um. E aí, eu, assim, achei um que gostei do jeito, assim, né? Foi legal, bateu, porque tem que rolar sabe, um amor ali entre o paciente e o terapeuta, que a gente chama de relação terapêutica.
E às vezes eu tenho 10 que dá comigo, mas tenho 10 que não dá. Então tem que ter vários. Um de cada tipo, né? Assim, um para cada pessoa. Procurem, né? Isso. Só Tem- não desistam, né? Só não Tem os desistam. hipnoterapeuta. É verdade, tem esse lá também. Você lembrou do Bira, Eu né? lembrei do Bira. É, grande Bira, um abraço pra você, viu, grande Bira? Tava viajando lá no Maceió. Eu não vi isso tava aí. lá, tava lá. O Bira é daqui de São Isabel também, é um dos convidados que a gente já chamou. E ele faz hipnose, né? Terapia e hipnose. Aí ele hipnotizou eu durante o programa. Foi estranho. O Júlio tem uma experiência, assim. Tenho e tá gravado. Só assistir. Procurem aí o Júlio sendo hipnotizado. Eu nem vou, né? Deixa pra pessoal ver. Tem uma coisa que eu quero perguntar, mano, que foi uma dúvida que eu vivi. E aí foi. E eu rodou e tá aí bem até hoje. Mas me bateu uma dúvida, eu queria ouvir as duas. Como é que vive, mas como é que eu faço, sabe, a sessão? Porque eu entrei na sessão de terapia, pra dar um contexto pra vocês entenderem. E eu não sabia, eu era dessa pessoa que a Sabine falou. Eu tô aqui porque tem umas coisas que não tá acontecendo do jeito que eu tava esperando e eu tô mal. Eu não sabia lidar, sabe? Como é que eu faço a sessão? Tipo, como que eu faço? Talvez quem esteja vendo nunca fez uma terapia. Já falando. Espero, pergunta, ou isso tem a ver também com a linha também de atendimento. Tem a ver com a Então, linha, né? queria ouvir um pouco disso, porque pode ser que tenha alguém que fala, pô, não sei nem o que eu vou fazer, sabe? Eu chego meio perdido, e aí? Eu fui um pouco disso, sabe? Graças a Letícia, ela me ajudou ali, tipo, não, tá tudo bem, não tenho um script pra seguir. Inclusive, se estiver seguindo script, tá errado. Eu já ouvi falar disso. Então, tipo, eu queria ouvir um pouco disso de vocês. Eu tinha um professor que ele falava que ele ficava a sessão inteira esperando o paciente falar. E se ele não falasse a sessão inteira, o paciente ia embora. Eu trabalho numa linha que eu vou puxando. Eu vou puxando e eu assim, é porque é o meu jeito, né? Uhum. Então eu puxo e o paciente sempre fala. Sempre fala. Normalmente tem algumas perguntas que são nosso norte, nosso guia de orientação. Então, como eu posso te ajudar? O que te trouxe até aqui? Uhum. Então, o que você tem pensado que seja importante você me contar nesse momento? E tem pacientes que demoram 3, 4 sessões para falar de fato o que trouxe eles até o atendimento. Então, ou espera os 5 últimos minutos da sessão pra poder trazer... Eu já vi um meme disso, sabia? Eu acho que foi a Letícia, inclusive, que colocou uma vez. Tava faltando os últimos 5 minutos. Saiu um monte de coisa. Falou, mas é justo agora. Exatamente. Mas faz parte de um mecanismo de defesa da gente mesmo, é próprio. Então, às vezes, aquela questão tá tão pesada que eu não tô dando conta de lidar, que eu esqueço ela, que eu vou enrolando, que eu demoro para poder trazer isso à tona. Então, também é desmistificar a ideia de que passei uma vez no psicólogo e meus problemas vão ser resolvidos. Porque tem muita gente que chega para terapia para fazer 1, 2 sessões e achar que tá tudo ok. E não está tudo ok. É uma construção. A gente precisa passar por um processo. Até para poder lidar com essas questões que a pessoa vem trazendo. Então, assim, a primeira sessão é um espaço de acolhimento para que você possa falar mais de você, o que te levou até ali. Mas eu também não tenho um roteiro, ou também não sou adepta a esse modelo do silêncio. Nossa, já pensou que tenso? Até porque é desconfortável. Eu falo, e aí? Nem um e aí rola, né? Fique à vontade. É isso, você fica 1 hora lá. Gente, Obrigado. Sente-se, você fica em pé. Não, eu falo, esse professor era meu melhor professor. Eu falava, nossa, se eu passasse com ele e ficasse mudo, eu acho que eu não gostaria de uma sessão assim. Mas eu acredito que ele tava vendo muita coisa ali, né? Tem muita coisa também. ali. Não, eu já passei uma sessão onde o meu paciente ficou quase 40 minutos completamente em silêncio. E, de fato, a gente tem que aprender a lidar com esse silêncio, porque o silêncio também é uma forma de comunicar alguma coisa. Só que é desesperador. Você fala, socorro, será que eu pergunto? Será que eu puxo? Será que eu não? Você já perguntou e não respondeu. E aí eu falei, olha, esse espaço, ele te pertence, eu tô aqui pra poder te acolher, e a hora que você se sentir confortável, você pode falar. Ficamos 40 minutos em silêncio, assim, ó, olhando. Isso nunca aconteceu comigo. E aí depois ele veio, trouxe as questões dele. Eu achei que nem voltaria, mas
voltou Que legal. pro processo terapêutico e dizia sobre uma dor dele daquele momento que ele não dava conta de falar. Então, o silêncio também é uma forma de comunicar. Caramba. É uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo. A sessão, assim, ao longo da vida a gente vai aprendendo, né? Ao longo da semana. E a sessão é meio que a calibração de tudo que a gente tá vivendo. Mas no início foi muito isso. Eu não parava na minha rotina pra pensar nas coisas que eu vivia. Aí na hora que eu sentava ali, eu ficava, agora eu tô começando a dar atenção a isso. E acabou virando uma rotina pros outros dias também. E aí começava a ficar automático. Rolava uma coisa assim e eu já vinha aquele processo de, sabe? Eu acho que rolou assim, rolou assado. Deixa eu pensar melhor como poderia ser. E aí vinha outra semana e já recalibrava de novo. Então no começo, tipo, era um momento que eu tinha pra avaliar. E depois virou uma rotina, sabe? E aí depois, mais um tempo, virou um momento de calibração. Porque eu acho que é aquilo. Você vai querer enfrentar problema? Você não quer enfrentar problema, uma dor, um trauma, ninguém quer enfrentar, a gente quer fugir. Mas o espaço que você se dedica durante um período ali, por exemplo, você tá olhando pra aquilo com um pouco mais de carinho, né? Você tá tratando. Ó, eu aqui, tipo, eu só tô falando de quem faz, porque eu gosto, tipo, eu sou adepto, como se fosse um negócio, né? Uma religião, adepto à religião terapia. Mas isso é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas vivem no automático e não param pra pensar, pra mudar, pra ter uma vida melhor. Não, elas levantam, faz o que tem que fazer, dorme, né? E aí, assim, você não consegue sair de um ciclo ali que às vezes não tá legal, né? Às vezes você tá fugindo, né? Então existem inúmeros porquês ali, né? Nem sabe que tá fazendo mal, às vezes. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é viver nesse automático que as pessoas não percebem que elas estão adoecendo. Então, por exemplo, um quadro depressivo, ele não chega no ápice de uma hora para outra. Ele leva um tempo. Você vai ali percebendo que seu corpo tá dando sinais, o seu sono já não tá mais adequado. Muitas coisas estão te mostrando que você não tá bem. Mas também por conta da nossa sociedade, né, que vem cobrando uma produtividade, que vem com essas cobranças, as pessoas simplesmente vão querendo esse algo a mais. Você sempre tá, então no final de semana eu vou fazer determinada coisa, no mês que vem eu tenho tal coisas para poder fazer, resolver, e você não tá vivendo o aqui e o agora. As pessoas não estão apreciando viver as pequenas coisas do dia a dia. Então, olha, eu tô sempre esperando o final de semana para eu poder ser feliz. Porque é claro que a gente pode ser feliz só no final de semana. Só você está. Exatamente. E depois você espera o Natal, você espera as próximas férias e você vive em busca de esperar por algo. Caramba. E aí, acho que a ansiedade hoje é uma das coisas que... Difícil você ver alguém que não tem ansiedade, né? Que vive aqui. Não, a pessoa tá vivendo o amanhã e aqui você faz tudo correndo, pensando no amanhã. Então, é isso, você não vive. Você não vive, não tá feliz hoje. Você tá pensando na sua felicidade daqui a um tempo. Aproveitando que vocês entraram no assunto depressão e ansiedade, eu queria ver vocês, profissionais da saúde mental. Qual é que é a importância do Setembro Amarelo para vocês? Né? Porque a gente sabe que é um assunto que a gente devia debater o ano inteiro, mas é o mês que mais dão visibilidade à causa, então talvez quem é profissional da saúde mental tenha um pouquinho mais de autonomia de falar sobre o mês. Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que é fundamental se falar, né? Porque já que não se fala, ter um mês para se falar já é um começo, né? E o que a gente estava conversando, ninguém fala sobre saúde mental, ninguém dá a importância que realmente, né, ela tem. Eu tava, assim, quando vocês me chamaram, eu falei, deixa eu dar uma estudadinha, né? E cada vez que eu estudo, assim, coisas psicológicas, coisas da mente, eu percebo quanto influencia no nosso corpo mesmo, né? Na fisiologia. Então, assim, se você tá com a saúde mental abalada, seu corpo sente.
né? Então é tudo ligado, é uma coisa assim muito mais complexa do que a gente imagina, não é simplesmente uma depressão. Eu já vi gente com depressão não tomar banho, ficar 2 dias na cama sem levantar. Eu já vi gente que não foi no casamento do filho porque estava com depressão, Caramba. sabe? Quase morrer por causa de depressão. Então realmente não é brincadeira. Caramba. E assim, é fora o suicídio, né? Fora o suicídio. Setembro Amarelo ganha esse nome, né, por conta de... Eu não vou lembrar o nome específico, mas é um adolescente, um jovem, né, que ele se suicida e ele tava num carro amarelo. Caramba. E aí, por conta disso, os pais dele assumem essa causa em busca de trazer mais informações sobre a saúde mental, sobre os quadros depressivos. Então, essa causa, o mês ganha esse nome por conta disso. Uhum. E o que as pessoas pensam, né? Que falar sobre suicídio, a gente vai estar incentivando as pessoas a, de fato, buscar esse recurso. Só que quando, na realidade, a gente precisa de informações. Verdade. Nós precisamos trazer os sintomas, o que significa, como identificar. Então, virou comum as pessoas não dormirem bem. A insônia é algo que está presente, assim, no dia a dia das pessoas e foi normalizado. E o sono, ele é de extrema importância para a saúde física e mental. Então, se eu não durmo bem, se eu tô tendo alterações no sono, um alerta. Então, vamos começar a prestar atenção. Se eu começo a alterar meu apetite, ou eu passo a comer muito ou comer pouco, outro alerta. Vamos ali também prestar atenção. E a depressão, ela vem também com o fato de que ela tira o seu prazer de vida. Você passa a não ter muito sentido, as coisas passam a não ter significados. Então, nesse momento, tá na hora. Tá, será que eu tô vivendo tanto no automático e as coisas estão perdendo sentido? Qual é o significado da vida pra mim? E aí vem esses sintomas, não só físicos, né? Então, tem muita questão... A ansiedade é uma coisa que sintomatiza muito no corpo. Desde alergias, desde... tremores, desde sintomas físicos até um pensamento acelerado. Então, começar a olhar para esses sintomas, essa é a importância, né, do mês. E o quanto observar é importante, né? Porque às vezes é um sinal só, igual as meninas comentaram, e você fala. E se tornou normalizado, né? Não sei em que momento a insônia se tornou normalizada, mas pelo menos a produtividade, a correria de sempre estar correndo. E aí, como é que tá? Tá, tô na correria. Calma então, né? Não é bem ficar na correria sempre, porque também não é bem por aí que a vida corre. E aí você vai normalizando coisas que não estão legais, aí você acaba sendo negligente. Pesado, né, mano? Pesado, mas tem que cuidar, tem que ficar de olho. E com crianças ainda é um pouquinho mais difícil, porque a criança ela não sabe o que ela tá sentindo, né? Ela não entende. Ela tá sentindo, mas ela não entende. Então, os sinais são diferentes. Tem algumas coisas, né? Como a falta de vontade de fazer as coisas, né? A diminuição, né? Da mente, do físico. Mas tem também irritabilidade. Tem a criança, ela não sabe o que ela está sentindo. Então, assim, são muitas coisas que ela tem que... Se ela sai diferente, a gente já tem que entender o porquê que ela está diferente. Os pais têm que ter esse olhar. Né? Ele não era assim. Então, o que está acontecendo? Porque, assim, os sintomas são inúmeros, diferente do que ele apresenta, né? De quem ele é. Então, sempre que tiver algo diferente, você tem que entender o que é aquilo. Mas, Sabine, eu acho que nem nós adultos sabemos nomear o que a gente sente. Então, para criança é muito mais difícil. Mas, às vezes, a gente fica assim, ai, tô estranho. Ai, parece que tô mal, tô com alguma coisa. Mas você tá com o quê? Sei lá. Tô sei lá. Tô sei lá, tô... Tô sei lá, eu já falei brinco, várias vezes. Tô meio sei lá. Eu brinco com os meus pacientes e falo, ai, parece que você tá com uma nhaca. Tipo, ai, parece que eu tô com alguma coisa. Mas a Mercúrio gente não retrógrado, para. Até dia 15. Né? Até dia 15 passa a nhaca, tá bom. Mas a gente não para pra
nomear as nossas emoções. Ah, eu estou com raiva. Ah, eu estou triste. Ah, eu estou frustrada. Nossa, eu criei uma expectativa e de repente não saiu como eu esperava. Então, um exercício que eu passo muito para os meus pacientes é a escrita terapêutica. Escreva, pare, sente, fala o que eu estou sentindo. É raiva, é medo, é angústia, o que é? Nomeia, vamos dar nome. Porque se a gente não dá nome, fica só no campo da nossa imaginação. Ah, tô sei lá, mas vai melhorar, amanhã vai melhorar. Mais fácil ignorar, né? Porque se não dá nome. Exatamente. E se a gente não nomeia, a gente não conhece. E se a gente não conhece, a gente não consegue mudar. Então, eu bato sempre nessa tecla. Muito, muito, muito. Nomeie, fala o que você sente, o que você pensa, até para você se comunicar com o outro. Então, assim, numa geração de ansiosos, tem pacientes que chegam e falam, Yasmin, meu chefe virou a cara para mim e eu fiquei desesperado. E eu já achei que ele estava bravo comigo, que eu já fiz alguma coisa de errado. E aí eu comecei a pensar como eu poderia melhorar e aí eu fiquei ansioso. E às vezes você tem que chegar e comunicar. Nossa, chefe, eu fiquei angustiado porque você tá mal. É comigo? O que você tá sentindo? Mas não, a gente fica lá criando teorias sozinhos. Várias, 1000 teorias. Não sei como o nosso pensamento é tão rápido para que a gente crie essas teorias. E você cria barreiras nas relações. Aí você entendeu que o seu chefe tá bravo com você. Acabou o dia. Aí no outro dia você já chega bravo com ele, porque ele ficou bravo com você e ele nem estava bravo. Talvez ele estava com uma preocupação, talvez ele estava com alguma coisa. Nem era contigo a parada, tá ligado? Exatamente. São coisas pequenas que estão sendo normalizadas. É verdade, né? Nossa, um bagulho que bateu na minha cabeça. Digas. É só falar, mano. E trocar ideia, ser sincero, tipo, falar, não tá legal, aconteceu um negócio aqui, às vezes pode ser só comigo, mas eu preciso falar. Aí os dois resolvem ali, tipo, tá ligado? Lembra aquele conselho que eu te dei? Que você tava meio Por isso que eu estranho esses lembrei, dias? por isso que eu lembrei. Você falou assim, nossa, tá muita pressão, não sei o quê. É um assunto, às vezes, que eu não sei debater e eu tenho que debater com as pessoas. Eu falei, não é mais fácil você falar... Não sei. Galera, eu também tô aprendendo esse assunto. Talvez, se vocês me perguntarem e eu não souber, eu vou pesquisar. Mais do que você ficar fritando e falar, eu não sei responder. Não, e bate, tipo, você tá sentindo aquilo... E era uma situação nova, assim, que fazia Expõe sua muito fragilidade, tempo. mano. Fazia muito tempo que eu não vivia. E aí eu parei assim e falei, não, vou jogar limpo. Eu tô num ambiente aqui que é de segurança, somos adultos, somos profissionais, vamos se entender. Vocês topam, vocês entendem, qualquer coisa a gente se ajuda? E fechou, tá ligado? E era uma coisa que, mano, mó cota, que eu nunca tinha vivido isso. Porque, pô, 5 anos já fazendo o que eu faço, há 10 aonde eu tô, então, tipo, foi um negócio do nada, assim, numa conversa informal, o Júlio foi lá e falou, mano, só fala. Falei, pô, é verdade, né, mano? Eu vou só falar mesmo, né? Por que momento que eu deixei passar isso? E eu fazendo processo de terapia já há muito tempo, né? Eu falo, pô, passou batido essa, hein? E deixa eu voltar. Você conseguiu mais 6 meses pra Letícia, viu? Ela tá te agradecendo. Mas olha que legal, assim, você precisou... É que às vezes, no momento, a gente não consegue entender o que tá acontecendo. Você tem que ter um autoconhecimento, você tem que entender o que você tá sentindo... para você poder falar, né? Às vezes você tá brigando, né? Sei lá, com o marido, com o filho. Mas se você não tem aquele pensamento formado, você não consegue explicar o que você tá sentindo. Então, você tem que entender, você tem que ter esse autoconhecimento e formar realmente o que tá acontecendo no momento. Mano, por que eu só tô falando tanto? Fala, eu tô aqui todo Pode animado. fazer sua terapia. Eu não vou faltar não, viu, Letícia? Essa semana eu vou estar lá, hein? Vou estar lá, batendo crachá. Não, porque, tipo, às vezes eu fico pensando, né? Mediar os problemas. É ser mais reativo ou ser mais analítico? Tipo, eu sei que não tem um jeito certo de resolver, mas às vezes é um dilema que bate na minha cabeça. Porque às vezes eu preciso ser mais reativo no sentido de aconteceu e falar de uma vez o que veio sem o filtro. Mano, eu fazendo... Você tá me assistindo na terapia, tá? Ou eu, às vezes, parar assim e fazer... Pô, mano, não, deixa eu avaliar mais um pouco. Mas será que eu vou perder o time de resolver um problema? Às vezes eu tô falando da gente, até com o que a gente faz no programa. Será que eu já falo de uma vez ou eu deixo passar um pouco? Às vezes é um dilema da vida. Mas eu acho que é um pouco do que vocês falaram, né? Você tá realmente entendendo o porquê quer falar? Porque às vezes ser reativo você não vai conseguir nem comunicar o que precisa. E às vezes avaliar... Se você não tá entendendo, a sua reação pode ser algo que não é o real, que não é o melhor a ser falado na hora.
né? Aí. E depois que você falou, já era. É verdade. Você pode até pedir desculpa depois. O Júlio é mas- bravo. É. Poxa, caramba, verdade. Tem que pensar, né, mano? Eu sempre Às falo, vezes. você pode falar tudo que você quiser. Tudo. Mas você tem que saber como você fala. É verdade. São pequenas coisas. Porque se eu chegar aqui e gritar com o Júlio, automaticamente ele vai gritar comigo. Uhum. Se eu chegar pro Júlio e falar, nossa, Júlio, fiquei chateada com um determinado comportamento que você fez. Ele vai parar, vai refletir, vai ver se faz sentido ou não. Mas ele vai olhar pra isso. Uhum. E o que eu percebo é que hoje as pessoas estão numa disputa pra ver quem pode mais. Então, isso é muito comum no consultório, que as pessoas entram em embates que nem é um embate. Mas, de repente, virou uma competição com o marido, de quem pode mais, de qual palavra tem mais poder. E essa falha na comunicação é algo muito grave, porque gera muito problema. Uhum. E, de fato, às vezes é só falar, é só perguntar. Nossa, você tá chateado comigo? Uhum. O que tá acontecendo? Nossa, eu tô sentindo que você tá estranho. Uhum. O que é comigo? Eu te fiz algo? Uhum. São perguntas simples, mas Primeiro que... você vai ouvir um. Não é nada. Primeiro você vai ouvir isso. Normalmente essa falha da mulher. É. A mulher sempre fala Nada isso. não. Depois vem uma enxurrada. Ah, eu tô adorando esse episódio, cara. Puta merda, de verdade. E outra coisa, galerinha, se vocês chegaram no episódio e não conheciam a gente, já se inscreve no canal. É Vou verdade. deixar um tempinho aí para as convidadas meninas poderem tomarem, tomar né? o Chiquinho. A gente tem que fazer mais propaganda, Lu. Pelo amor de Deus, cara. Essa relação a gente tem que comunicar. Pagar as contas. Eu acho que a gente podia falar de uma pizzinha boa pra você comer agora no final da tarde, da noite. E coincidência ou não, é sempre um combo, né? Já reparou? Claro. Quando aparece um, o outro tem que vir junto? Exato. É isso aí, a gente tá falando do Veneza Júnior, nossos queridos patrocinadores aqui, que fazem, modéstia à parte, eu preciso comunicar isso pra vocês, a melhor pizza de Santa Isabel, né? A gente tem que falar, vamos deixar aqui ó, na tela aqui pra vocês, olha que coisa bonita. Veneza.júnior, lá no @veneza.júnior no Instagram, esses parceiros nossos que não deixam a gente triste em nenhum momento, porque... Além de aparecer no Instagram, né, aquilo que a gente falou, tem gente perguntando Além se de a ter gente vários é dono. sorteios junto conosco. É, além de ter vários sorteios, você conta lá com vários sabores também de pizza. Então, sabe que quem olha lá no Instagram e acha que a gente é dono do Veneza, muito pelo contrário. Eles são sócios majoritários desse programa. É por isso que a gente aparece muito por lá, né, Júlio? Isso, a gente aparece porque a gente é parecido mesmo. Aparece até onde você não imagina. Isso, nossa, é verdade. Já já a gente faz outra propaganda aqui. Já deixei o gancho. Primeiro, você aí, ó. Se você quer pedir a sua pizzinha e você tá com vontade, sempre tem aquela vontade que vai caber um docinho depois no final. Em vez de você pedir uma pizza salgada Faz tempo que a gente não e fala um isso. brotinho doce, vocês podem pedir uma pizza salgada e a borda doce. Ó. Aí você guarda a borda pra comer depois. Tá. Olha, economiza e ó, uma delicinha. É recomendado por todo mundo que passou aqui nesse programa e toda vez que a gente fala, todo mundo assina embaixo e fala, essa dica é boa mesmo, hein? Veneza.júnior, tá tudo Veneza? Tá aqui o QR Code na tela, manda mensagem. Esse horário ainda, uma hora... Ó, é uma pizzinha boa, hein? Pede lá pra vocês verem que o negócio vai ser bom. Vocês só confia, que a gente nunca dá ponto sem nó. É isso aí. Vocês gostam de comer? Comer é comigo mesmo. Comer é uma terapia? Não, é Não. terapêutico. Aí. E olha só que aí a gente abre Vamos lá. a gente abre um outro leque, né? Porque comer tem que ser moderado, de forma saudável. Então, o quanto às vezes a comida vem sendo usada como um recurso para poder tampar um vazio, para poder suprir. Então, tem vindo como compulsão alimentar. Uhum. Então, E a gente gente- vê muitos filmes, né? Que é tipo assim, a pessoa tá muito triste, vai lá, pega o pó de sorvete do Chiquinho, né? E come. É, a gente vê isso mesmo de acontecer muito, né? É Mas- verdade. Não do Chiquinho. Não, do Chiquinho. É, Mas tem. mas tem bastante. Por isso que eu ri. Eu falei, porra, lá do Chiquinho, cara, você vai me soltar? não, mano? mas claro, tem que comer sempre, quando for comer um sorvete, você tem que comer o do Chiquinho. É, Em momentos verdade. felizes e tristes. Tá certo. Adoro o nosso jeito, a gente é assim. Tá muito bonito. Muito legal. Você... Eu quero puxar uma perguntinha. Eu aqui. senti que você já tá aqui esquentando a chapa e eu tô animado, então eu vou dar uma segurada. É, porque é uma pergunta boa aqui, ó. O João Vitor mandou aqui, ó. O que dizer sobre o autodiagnóstico via Google? Eu quero que o pessoal já comece a falar. O olho das meninas ficou tipo assim, ó. Enfim, fiquem à vontade, meninas. Extremamente proibido, gente.
não faz sentido. Até porque se você abre o Google ali, você vai ter uma forma generalizada de um diagnóstico. E você vai estar olhando recortes. Então, se você parou para procurar sintomas no Google, você vai estar com algum transtorno, com alguma doença, com TDAH. certeza. E a febre do TDAH? Depois a gente vê isso. Se você assistir outros episódios, você vai falar que todos os episódios nós falamos que nós temos TDAH, tá? Porque a gente fala que bate todos os sintomas via Google, né? Mas não sabemos se temos. Não, e até pra gente fazer um diagnóstico, a gente demora, né? Não é assim, você tem isso, então você é isso. Não, tem muitos transtornos que têm muitas coisas parecidas. Então é muito minucioso, assim, né? Não é brincadeira, gente. E eu tenho uma opinião sobre o diagnóstico. Eu não sou a favor dos títulos. Então, por exemplo, eu sou bipolar. Não, você está passando por uma fase, você não é só isso. Não se resumir, né? Exatamente. Eu sou depressivo. Ou tudo vira uma justificativa. Eu sou assim porque eu tenho ansiedade. Não vou mudar porque a ansiedade faz parte de mim. Então, muitas vezes, eu não trabalho nomeando e diagnosticando em si. Interessante. Eu sei que a pessoa está passando por uma fase que pode ser um transtorno de ansiedade ou de depressão, mas eu vou focar no quanto aquele sintoma está trazendo para mim, como a gente vai lidar com esse sintoma. Não necessariamente a pessoa ela é ansiosa, só ansiosa. Ela tem outras características. A vida não vai se resumir só a esse diagnóstico. Mas muitas vezes as pessoas usam isso como uma armadura. Então eu tenho transtorno de personalidade. É isso, e eu uso disso para passar por cima das pessoas, eu uso disso para poder me justificar nos espaços e nos ambientes que eu estou. Então, eu tomo muito, muito cuidado com essa questão do diagnóstico em si, porque acaba que a gente tem uma visão mais ampla se a gente não só foca em uma única coisa. Então, eu não sei como você trabalha, como você olha para a questão do diagnóstico. Então, isso é uma coisa bem... assim, tem muitos que gostam, tem outros que não, né? É uma coisa que divide opiniões. Então, eu também não acho legal nomear, eu gosto. Por quê? Eu acho que é legal a gente se entender. Talvez pelas minhas experiências, entendeu? Mas não que a gente vá usar aquilo de muleta, né? A gente vai... Não, eu tenho isso, por quê? Como que a gente vai viver com isso? Como que a gente pode melhorar isso? Mas não eu costumo nomear. Mas por isso mesmo, porque eu acho que é legal a gente entender o que a gente tem. Entendeu? Mas isso é uma coisa que divide opiniões. Tem de tudo, né? Tem terapeuta que gosta, tem terapeuta que não gosta. E eu imagino que é da forma também como os psicólogos conduzem também o tratamento, né? Sim. Porque não faz sentido, talvez, da forma como a Yasmin conduz, definir. Enquanto pra você não faz sentido conduzir e não definir. Porque você tá realmente junto com ele num processo que tem essa necessidade. Então vai muito de como conduz ali pelas próprias linhas, né? E como as pessoas se identificam. Então, Também. tem gente que vai falar, nossa, que bom, né? Eu gostei. Eu precisava saber. Eu precisava dessa nomeação para que eu entendesse muita coisa do meu comportamento. E tem gente que não necessariamente precisa dessa nomeação. E aí a gente vai sentir também a necessidade de cada paciente. Legal. Assim, é só mesmo pela aceitação, né? Pela autoaceitação. Porque, normalmente, uma pessoa que tem um transtorno... Ela tem baixa autoestima, né? Dependendo do transtorno. Porque causa muitas coisas na vida dela. Então, eu costumo nomear quando eu vejo que isso vai ajudar. Né? Porque a pessoa, ela não se aceita do jeito que ela tem vários traumas por causa daquilo. Entendeu? Então, é mais por isso, sabe? Não, então... Né? A gente conseguiu enxergar isso. Então, né, vamos aceitar quem você é com as suas limitações e vamos tratar o que precisa ser tratado. Realmente, a gente não precisa colocar uma muleta, não. E isso acontece bastante. Por isso que é tudo com muito cuidado,
né? Porque isso acontece bastante. Da pessoa falar, eu sou isso e é isso e acabou. Imagina. É. Toma cuidado com essas autodefinições e autopesquisas aí, né? Sim. Para de pesquisar qualquer tipo, não só as mentais. Né? Imagina Senão, o- tô com dor nas costas, câncer. Né? Calma. Pelo amor de Deus, é só Vai no gostar. médico. É. E o chat GPT na internet também tem isso. hein? Isso que eu ia perguntar. E as inteligências artificiais, vocês estão com medo? Que o novo não é bem um Google, né? Agora eles vão achar que a inteligência artificial vai ser o terapeuta novo deles. Que é só pesquisar. Estou com isso, isso e isso. Tá Pode mal. sentar. E aí, será que existe uma forma de trabalhar junto ou isso realmente não faz muito sentido pro meio de vocês? Nossa, nunca parei pra pensar de fato sobre isso, mas eu tenho algumas opiniões formadas sobre. Eu acredito que nós somos seres humanos e nós precisamos de outros humanos. Concordo. Boa. Isso é fato. Então, eu até sempre falo que nós sempre vamos buscar por reconhecimento. Faz parte da nossa natureza. A gente quer pertencer, a gente quer ser reconhecido. E isso acredito que seja uma dor da grande maioria da população. Então, nós precisamos de seres humanos. Então talvez eu não tenha medo de que isso vá afetar a nossa profissão, mas de fato talvez vá afetar como as pessoas lidam com a vida, com as responsabilidades. Talvez vai ter mais argumento pra vocês cuidarem, né? Talvez. E é muito complexo, né? Porque assim, gente, o ser é único. Você pode ter TDAH e ele também. Mas, assim, você viveu uma outra coisa, ele viveu outra. Você sabe, tipo, é muito mais além. É muito diferente um com TDAH e o outro com TDAH. Então, não é simplesmente a gente colocar lá e sair o diagnóstico, entendeu? Porque é muito mais complexo. Por isso que a gente demora tanto para um diagnóstico. Não é só pergunta e resposta, né? Você Não. tem que olhar. Às vezes a pessoa tá chorando, o computador não vai saber que você tá digitando chorando ali a pergunta. Entendeu? É verdade, é verdade. Né? Tem coisas e coisas. A pessoa, tipo, tô muito triste, maior cara de. Não chora há 18 anos. Ele fique bem. Não é aquela mensagem. Ah, fica assim não. Opa, melhorei. Ah, pum, tô novo. Ó, a Kami Suzuki, ela mandou uma perguntinha. Boa. Ela quer saber se durante a trajetória de vocês já sofreram algum preconceito da família ou de amigos, alguma coisa. Bastante. Bom, assim, no começo, principalmente no começo, que as pessoas, né, assim, as pessoas não acreditam, não dão o valor merecido, né? E muita gente fala, eu não sou louco, isso é o que eu mais escuto. Eu não sou louco, eu não preciso ir no psicólogo. Nossa, eu comecei a trabalhar com a psicologia social. Então, eu trabalhei na Direito de Viver, que é uma casa é uma comunidade terapêutica para a recuperação de dependentes químicos. Então, ali eu vivi muitos desafios, porque de fato uma mulher nova, recém-formada, num ambiente com 30, 35 homens, com vários tipos de vício. E aí, muitas vezes, lá dentro, eles falavam assim pra mim, quem é você? Quem você pensa que você é? E aí, um dia, dos alunos internos lá falou assim pra mim, o que você sabe de droga? Tenho certeza que você nunca usou droga. E aí, eu falei pra ele, eu tenho o que você veio buscar aqui, que é a sobriedade. Eu tô aqui, se você estiver disposto... Toma. É isso que eu tenho para poder oferecer. Então, as pessoas têm também essa ideia de que por a gente ser mais nova, ou que a gente não sabe, ou que a gente não tem experiência. E também vem com características enraizadas pela sociedade. Então, que a psicóloga tem que ser mais velha, que tem que entender da vida, que tem que saber tudo. Então, assim, no início da minha carreira foi muito difícil nesse sentido, de também me posicionar como uma pessoa que, não, eu estudo e eu sei do que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Então, acho que preconceitos nesse sentido. E também nessa questão, né, de que, eu não sou louco, eu não preciso de um psicólogo, ou o psicólogo nunca vai ganhar dinheiro. E eu não vou ganhar mesmo, eu vou produzir. Eu vou correr atrás do meu dinheiro, eu não vou ganhar. Ninguém ganha assim. Então, são
preconceitos enraizados, né, dentro da nossa sociedade. Não é uma profissão valorizada, né? Não. Agora tá começando um pouco mais as pessoas entenderem, né? Um pouquinho mais. Mas, assim, é o que... quando ela tava falando, é o que eu ia até concluir, mas ela concluiu. Que, assim, que as pessoas acham que a gente tem que ter experiência de vida pra gente saber o que a gente tá falando. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente aprende ali estratégias pra tratar do outro. Não tem nada a ver com a nossa vida. É a conselheira de vida, né? Exatamente. E assim, até voltando um pouquinho, assim, a gente tinha falado lá, né, de recursos, né, de atividade física, do sono. E as pessoas falam muito da religião também, Fala. né? Você tá com problema, vai pra igreja, Falta vai de rezar. Deus, depressão, né? Mas eu sempre falo, eu penso assim que a psicologia é uma ferramenta que Deus deu para ajudar a vida do outro, né? Não tem nada a ver com religião. Já Nada a tem ver. médico, ué? Qualquer, né? Sim, Uhum. o médico cuida do corpo, o psicólogo cuida da mente. E na religião você vai Cuidar rezar. da sua espiritualidade. Exatamente. Faz parte, né? Sim, Achando que com certeza. se você é um religioso que vai sempre na igreja, você não pode ter depressão, né? Pois Ou é. você tem muito, igual o Whindersson, né? Você tem muito dinheiro, você não tem como ter depressão. Pois Né? é. O pessoal tem que entender que a depressão vem pra todo mundo, pra todos os lados, em qualquer momento da vida, né? E falando nesse aspecto do dinheiro, eu até estava falando com o Luan um pouco antes, que de fato o dinheiro ele tem sido algo que permeia as nossas relações e que tem causado, né, muitos impactos. Então, uma pessoa endividada, ela vai trazer um quadro depressivo. Porque o dinheiro, como eu disse, perpassa as nossas relações e também o fato de ter muito dinheiro influencia em como você se relaciona. Tudo isso, o dinheiro... a minha psicóloga, né, a Luciana, ela sempre fala, a forma como você se relaciona com o seu dinheiro é a forma como você se relaciona com a vida. Então, se você lida bem com o seu dinheiro, significa que você está lidando bem com a vida. Agora, se você tem problemas financeiros, tá querendo te contar alguma coisa. Se você compra muito, se você compra compulsivamente, você está comprando para quê? Para suprir o quê dentro da sua vida que está faltando? Então... não é o fato de você ter muito dinheiro que você tá livre de ter doenças mentais. Esse é o problema que o capitalismo trouxe, né? O Gui tava falando isso pra gente, É. né? Problemas que o capitalismo trouxe pra nossa vida. Apenas alegrias. Caramba, muito louco, né? E que frase interessante. Como você cuida do seu dinheiro é como você tá cuidando da sua vida. Né? Fica aí Igual, com isso. a gente conversou com o Gui falou assim, quase não tenho, mas tô bem. Então tá bom. tá a vida bem. tá bom. Tá bom. É isso que importa, né, Gui? Tô feliz, então tá bom. Mas todas as nossas ações, né? Ela mostra quem a gente é, o que a gente está vivendo. E voltando também um pouquinho no que a gente estava falando sobre a depressão, é fácil quando acontece alguma coisa, né? Ela tá depressiva porque teve um luto, alguma coisa assim, né? Algum fato para mostrar, né? Para falar sobre a depressão. Mas existe a depressão que é sobre neurotransmissores, né? Que é uma parte mais fisiológica que você tem sem um porquê. Não tem um fato que te leve à depressão. Caramba. Isso é mais difícil ainda de identificar, porque você vai ter que ver os sinais e... quantas vezes você vê, você tá triste porque sua vida tá boa, né? Ninguém morreu, não aconteceu nada, e você tá triste por quê? Tem um porquê, você pode estar triste, realmente, isso não Às vezes nem você sabe o motivo, né? Sim. Você pode estar triste e nem sei o motivo. Não tem motivo. Aí a pessoa fica angustiada porque não acha o motivo na vida. Eu tô triste, meu Deus. E agora? Não, por exemplo, tem o essas que culpar, questões físicas, por exemplo, a tireoide. Se você tem alteração de tireoide, você tende a ter sintomas depressivos. Se você tá com a falta da vitamina B12, tende a ter sintomas que são parecidos. Então, por exemplo, a falta de B12 traz o formigamento nas mãos, nos braços, nas extremidades, que você pode achar que aquilo dali é um sintoma da crise de ansiedade.
mas quando na realidade tá faltando fisicamente. Então, uma das coisas que eu sempre peço para os meus pacientes é, de fato, esse check-up. Vamos verificar como tá a vitamina D. Você toma sol? Você não toma sol? Como que tá a sua rotina? Porque isso influencia diretamente. Você pratica alguma atividade física? Qual é o momento que você tem prazer? Qual é o seu lazer? E numa sociedade workaholic que nós estamos hoje, dificilmente a gente tem tempo para tomar um sol. É verdade. A gente entra dentro do escritório e lá a gente fica. A gente vai sair à noite. É verdade. Então, são fatores que a gente precisa observar. Aí, quando a gente escreveu o nosso livro, né? A gente fez algumas palestras nas escolas também, né? Na ITEC daqui, de Arujá, Laurentina. A gente foi fazendo várias palestras. E o tema que a gente levou foi para o pessoal entender que depois da escola, cada um vai ter sua profissão, mas não vamos esquecer de praticar coisas prazerosas, né? Principalmente Isso. não deixar o lado criativo de lado. A gente levou a escrita, mas a gente falou, tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de instrumento musical, tem gente que Isso. gosta de desenhar. Não para, né? Porque a vida vai ficar agitada demais depois da escola. A vida nem vai pedir mais isso. Mas você vai precisar desses momentos pra você, senão você surta. Né? E a gente não ter deixado isso de lado desde a gente escreve desde da escola, né? Nossa. E gerou um livro pra Uma gente. música. Música, a gente tá junto faz tempo, né, Lu? Isso é uma prevenção, né? Isso. Você legal. buscar coisas, atividades prazerosas é uma prevenção à depressão. Uma das. E em casal também imagino, né? Fazer mais coisas juntos pra poder Sim. evitar também outros problemas, né? Sim. Aproveitando o gancho, pensando tipo, em você e também com quem você tá do lado. Sim. Caramba, mano, vai vindo muita coisa, não dá, muito difícil. Ó, eu vou puxar uma bom. perguntinha aqui. Puxa aí que eu tô reflexivo agora. Porque a gente começou a falar sobre o financeiro, tem uma pergunta legal aqui. A pessoa pediu pra não falar o nome dela, então uma perguntinha anônima. Sempre quis fazer terapia, mas nunca tive condições financeiras pra manter o tratamento. O que eu faço? Então, nós temos as possibilidades dos atendimentos sociais. Então, por exemplo, eu reservo 2 vagas dos meus atendimentos para que eu atenda gratuitamente. Então, são pessoas que precisam, que estão num processo. Yasmin, você não tem vaga, como a gente pode fazer? Então, nós temos as faculdades, que elas oferecem, né, o atendimento ao público de uma forma mais social, que é uma possibilidade. E também nós podemos recorrer aos recursos do município. Então, buscar os serviços que são oferecidos pelo SUS. Eu também tenho as minhas vagas sociais. E se você colocar também, procurar esse serviço social, você também encontra bastante, né? Tem bastante. Agora, aqui em Santa Isabel, eu não sei quais são os recursos, né? Como é que quanto tem de psicólogo aqui. Eu não fico muito aqui, né? Então, eu não sei como é que é. Eu trabalho no posto de saúde, né? Eu ouvindo bastante queixa dos pacientes, eles reclamam um pouco, né, de Santa Isabel em questão de passar pelo SUS, é o fato deles quererem passar no psicólogo, mas ter essa sessão individual. E pelo SUS, pelo que eu entendi, é muito Grupo coletivo. Né? Mas Muita gente não por causa volta. da demanda. É muita demanda. É muita demanda. Daí muita gente não volta. Deve né? ser. Poxa. É uma oportunidade, Mas né? esses outros, assim, tipo, de saber que vocês têm vagas sociais ou existem outros métodos também, eu não imaginava, não. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que deve ser comum para os psicólogos, né? Talvez oferecer vagas sociais, não, ou não. É mais por vocês mesmo. Então, tem alguns que oferecem com valor mais acessível. Então, por exemplo, um valor simbólico. Só, meio que uma ajudinha de custo, assim, só pra... Exatamente, para poder fazer. Mas isso eu aprendi... a questão da vaga social eu aprendi com a minha psicóloga. Então, ela fala, Yasmin, sempre que você tiver a oportunidade de propagar, de oferecer a saúde mental, abrace essa oportunidade. Legal. Até porque a gente parte de um princípio do que eu acredito. Quando a gente faz o bem pro outro, a gente recebe de inúmeras formas. Com certeza. Então, essas 2 vagas sociais, elas estão na minha agenda desde quando eu comecei a atender. Porque, de fato, se a gente parar para pensar, hoje é um investimento que acaba sendo alto
e que muitas vezes dentro da nossa realidade a pessoa não consegue. É verdade. Outras possibilidades que eu também ofereço é: vamos tentar fazer um atendimento a cada mês, de 15 em 15 dias. Vamos estruturar de uma forma que eu consiga te acolher, que eu consiga olhar para sua história. Pode não ser o ideal, mas é o que a gente tem no momento. E tem funcionado. Que legal. Eu tive bastante problema com isso quando eu comecei, porque a pessoa vinha, pedia, não posso pagar. Tá bom, vem aí que eu... Não vou deixar, né? Eu sempre ficava com dó, mas assim, né? Aí você ficava com o horário ali com a pessoa e eu precisava trabalhar, era o meu trabalho. Aham. E aí você acabava ocupando muito tempo ali com essas vagas sociais e não sobrava tempo para você pagar Atender. suas contas, É né? Aí eu falei, não, eu tenho que pôr um limite nisso, porque... Tem equilíbrio, né? Tem que ter, né? Tem, mas é porque a história da psicologia tá baseada nisso, né? Então ela começa com, de fato, com essa ideia da psicologia social mesmo, das pessoas oferecerem ajuda. Tem Que questão legal. das madres, né, que ofereceram esse tipo de serviço. Então, até pra gente é difícil desconstruir essa crença e também, pra mim, um desafio é se instalar como empreendedora. Sim. Que são questões que às vezes nos pegam. E tem que tomar cuidado. É um trabalho, faz parte. Saber diferenciar, entender qual é o limite. Então, são vários questionamentos que a gente tem, assim, que A gente vai aprendendo, né? A dosar. A gente vai aprendendo a dosar. Tá vendo? Né? Sabine, você tá atendendo onde agora? Eu atendo na Clínica Iudarte, ali em cima da Escola Bairão. Uhum. E eu trabalho em Mogi, na prefeitura de Mogi. Certo, e você, Evelyn? eu atendo na nossa clínica, né, Transformare, que é um empreendimento meu e da Giovana. E nós contamos com as meninas, né, que atendem também. A Giovana é nutricionista, a Dana, que ela é esteticista, e a Camila, que é fisioterapeuta. Então, quando nós criamos o nosso espaço, nós pensamos em atender e trazer um bem-estar, uma qualidade de vida de forma integrada, pensando no corpo, na mente e em trabalhar isso em conjunto, né? Legal. Ó, Lu, eu vou perguntar agora pra você. Pra mim? Pra você, só pra você me ajudar aqui a seguir. Ó, eu tenho algumas perguntinhas pra fazer pra elas, mas eu tenho perguntinhas sérias e uma perguntinha do Mamute. O que eu faço agora, mano? Tem uma coisa que acontece, vamos lá, já que a gente falou que comunicar é importante, acontece que a caixinha de perguntas, ela existe. E existem perguntas que são importantes, sérias, e tem outras que também são importantes, mas que não são tão sérias. Então, acho que é bom, né? Porque nós temos um público meio bobo. Um abraço, Mamute. Você Já é que, fofo. já que eu desconstruí aqui o papo, já está toda a alegria, então deixa eu fazer a perguntinha do Mamute aqui. Já aproveita. Mas eu vou ler aqui a história, Eu tá? tô com medo. Ó, uma colega estava sendo corna. Mamute. Aí ela fez um diagnóstico do marido dela como borderline. Mas ela não é formada. Então ela é só corna mesmo. Como aconselhar ela? Além de indicar um lustra-chifres bom. Não. É o Mamute. Ô, Mamute. Mamute. Valeu pela pergunta, Mamute. Isso foi muito específico. Mamute. Mas tudo bem. Bom, eu diria que ela tem que fazer terapia pra ela ter uma autoestima aí e ver o que ela quer com esse marido. Ih, Mamute. Seu amigo aí, sua amiga. Mamute, Boa sugestão. E o lustra-chifre também, Mamute. O lustra-chip por quê, né? Mamute também. Pra quê, né, Mamute? Ó, mais uma perguntinha aqui da Cami. O que te motiva todos os dias? Vamos falar um pouquinho pra vocês. De fato, o que me motiva é transformar vidas. Então, é muito comum as pessoas chegarem e, de fato, tá sem perspectiva. E ali ver a construção e a evolução me motiva, assim, diariamente. Tem dia que eu falo, gente, não é possível que eu ame tanto essa profissão, porque é, de fato, às vezes muito pesado. A gente lida com histórias pesadas, mas me motiva
poder trazer uma palavra de conforto, poder trazer novas possibilidades, novas perspectivas, olhar a vida por vários ângulos me motiva. Ai, cada dia eu amo mais essa profissão. Aqui, quando eu atendia em clínica, eu tinha muito... assim, tinha muitas histórias, né, mas eram histórias normais, né, de problemas normais, como todo mundo. E aí, quando eu fui pra Mogi, assim, são coisas mais pesadas, que eu acredito que era mais ou menos o que você passava na clínica. Que são coisas... Você vê de tudo, né? Você vê de tudo lá. E aí, assim, é muito, muito legal. Quando você fala uma coisinha ali que você vê que aquilo vai mudar, né? Às vezes você tem pouco tempo, né? Lá eu tenho pouco tempo. E uma coisinha que você fala, você percebe a mudança. Então, eu também amo muito. Cada dia eu amo mais. Que legal. Muito da hora, né, mano? Vendo o brilho no olho das duas, assim, falando, né? É muito bom, é muito bom. É bom fazer o que ama. É bom fazer o que ama. Exatamente. E outra coisa, né, mano? Outra coisa. Que a gente também ama? Que a gente também ama um patrocinador, né? Vamos continuar, né? Tem que falar os patrocinadores lá. Não pode a gente não deixar. pode deixar, verdade. Não pode deixar, né? Verdade. Vamos falar de um vídeo que saiu recentemente no Instagram, que tá todo mundo falando que Nossa. viu a gente lá na perua do ovo, hein? A gente tava lá, ó. O podcast está sendo patrocinado diretamente da Granja. É isso aí, viu? Vamos fazer uma petição pra pelo menos dos dias de programa o carro do ovo passar com essa mensagem. Isso aí. Vamos fazer uma petição. Eu acho que já estão pedindo demais, né? Estamos pedindo demais, velho. Mas vai que. Mas a gente vai continuar com essa parceria que eu sei que vai ir muitos meses e a gente vai trazer sempre a gente fazendo coisas com ovos aquilo. Já falei. É, o João. Quantos ovos cabem na boca do João? Eu quero saber isso aí, ovo de codorna. É eu isso. vou quebrar todos os ovos com uma mão só, porque eu sou mestre em quebrar ovo com uma mão só. E eu vou trazer a melhor receita de gemada, porque filho de mineiro tem boas referências, então vou trazer a melhor receita de gemada aqui nesse estúdio, hein? Então segue os caras lá, arroba Japa Japa Ovos. É isso aí, ó. Pim, Obrigado obrigado aí, aí, Japa graus Ovos. direto da Granja. Eu pressenti tudo, mano. Muito bom, muito bom. Pô, mó feliz, né, mano? Ó, agora uma pergunta, não é bem uma pergunta. A Pamela Silva mandou 100 perguntas. Só amor pela Yasmin. Queria que todo mundo tivesse uma. Ah. Tenho, gente, uma psicóloga pra chamar de sua. Ai, que legal, que bacana. Que legal, você é psicóloga da Pamela? Eu sou. Que legal. Pamela é minha prima. Aí, olha lá, tá vendo? Que bacana, que Que bacana. legal, não sabia não. Aí, descobriu agora na mesa, tá vendo? Muito obrigado aí por acompanhar nós. Ô Luan, você quer fazer alguma outra questão? Porque eu já vou levar para um bloco final aqui. Não, manda bala. Que eu combinei com o Gui, se você tiver uma perguntinha. Não, manda bala, porque eu já, de verdade, eu tenho muito mais reflexões do que perguntas agora. Depois de tudo que eu falei com as meninas, as duas já me jogaram coisa aqui que elas nem imaginam. Já tô aqui, cara. Ó, então eu vou pedir pro Gui entrar no YouTube e ele vai colocar para vocês assistirem um vídeo que a gente fez no nosso canal. Antes da gente ser um podcast físico, a gente fazia vídeos, animações no nosso canal, e um dos vídeos foi um poema que a gente escreveu sobre o Setembro Amarelo, e a gente vai pôr também pra vocês assistirem junto com o pessoal de casa. Daí a gente faz aquela... Aproveita aí pra o todo mundo videozinho. assistir. Ah, que legal, hein? Gostei. Não, parabéns. De nada. Mas Pode dar o playzinho aí. Atenção! Não acelere só porque o sinal vai fechar. Preste atenção e fique seguro, mesmo que a insegurança chegar. Nos dias frios, o amarelo vem tentar te aquecer. O sol te esquenta por fora, mesmo que por dentro seja gélido sem querer. A grama do vizinho sempre parece ter mais flores. Mas se orgulhe do seu jardim, ele é lindo, apesar de tantas dores. Quantos sorrisos amarelos você já deu? Só para esconder no seu exterior o que por dentro aconteceu. Paulo Coelho já dizia o que realmente importa. Não desista, pois geralmente é a última chave que abre a porta. Não desista nem quando não aguentar as próprias pernas.
somos todos super-heróis, travando batalhas internas. O canal Podcastle acredita no sonho de todos vocês. Cuidem da sua saúde mental e cuidem das pessoas ao seu redor. Depressão não é frescura. Nossa, no fone dá uma emoção, né? Eu nunca tinha escutado esse vídeo no fone. Ah, eu escutei, editei, né? Escutei muitas vezes. Muitas vezes. Muito bom. Uma muito coisa que eu vi nesse vídeo, assim, que eu falo muito pros meus pacientes, assim, que quando todos os meus clientes, assim, eu começo a enxergar a beleza, sabe? Começo a ver o que ele tem de bonito. E normalmente ele não vê, né? Nem sempre eles conseguem enxergar. Porque a gente tem aquele, né? Bonito é aquele tipo de pessoa, né? Aquilo é a beleza que todo mundo admira, né? E assim, que eu sempre falo é, começa a se amar, gostar da sua história, né? Se aceitar do jeito que você é, porque se você tá aqui hoje, tudo que você viveu, todos os seus traumas, é quem te fez, é o que te fez estar aqui, né? Quem você é hoje. Caramba. Olha. Poxa, bonito, bonito. E aí, pela coincidência, Setembro Amarelo e a gente, o nosso logo amarelo, né, mano? O nosso logo é amarelo. A gente sempre bate nessa tecla, querendo ou não, né? Vez ou outra a gente tá aí trazendo, porque é importante. No nosso canal também tem outros, né? Quem se interessou, assistiu, tem outros vídeos também que falam sobre depressão. Um desses aí é aqui. Esse vídeo a gente ajudou um escritor, né, que ele tinha feito um livro sobre o assunto de depressão. E a gente transformou o livro dele em animação, né, contando a história. Mas também é um vídeo que pega. Fica no cardzinho aí, vocês que estão acompanhando o episódio, a gente vai colocar os links, tudo. É legal depois dar uma olhada por lá. E é legal também porque, poxa, às vezes é de uma forma diferente. A gente acaba vendo vários conteúdos, várias coisas, às vezes uma coisinha assim, você acaba olhando pro outro lado. Igual a Sabine muito mesmo comentou, né? Nas sessões de terapia, ela mostrando esse lado positivo. Às vezes é só a gente começar a tentar se observar um pouquinho mais e tentar olhar pra isso também e procurar ajuda. Acho que o mais importante disso tudo é procurar ajuda, né? Da hora. É isso? É isso, meu querido. E não vamos finalizar antes de comentar aquilo lá. Vocês que estão precisando de terapia, tá precisando procurar uma psicóloga. Boa. Tem alguns recadinhos, né, que a gente tava falando que não pode acontecer, né? Tipo, você ser muito íntimo do seu terapeuta antes, né? Você não pode... É isso? Isso. Amiga, da família, não é recomendado. Isso, não é recomendado porque nós também fazemos parte da história da pessoa e também nós temos algumas perspectivas ou algumas informações que podem influenciar no processo terapêutico. Então, não seria viável e não contribuiria para a pessoa. Então, por exemplo, às vezes eu já conheço o Júlio e eu já sei como o Júlio se comporta e eu vou querer interferir no que ele tá me falando, no que ele tá me contando. Não vai ser saudável, não vai ser funcional, não vai criar um vínculo terapêutico. Legal, boa dica. E você, Sabine, uma dica boa também nessa linha? E de parente, né? A gente não... Muita gente, eu tenho 2 filhos. Não, eu posso atender um. O outro eu te encaminho para alguém, né? A gente não pode atender os 2 juntos, nem nenhum parente, né? Geralmente... E depois fica comparando a história de um e outro. Às vezes eles estão falando da mesma coisa, só que... De perspectivas diferentes. E quando aí você vai gerar uma confusão, né? Porque um faz parte da vida do outro, né? E influencia em tudo. Tudo que a gente é porque a gente sentiu. A gente sentiu e teve a ação, né? Tem médico da família, mas não tem o psicólogo da família, então. Não. Né, até tem a terapia em família, mas é diferente de uma terapia individual. O que pode acontecer também é um paciente já ter finalizado o processo terapêutico e depois vir algum parente, vir alguma pessoa, mas com outras demandas, questões diferentes. Pode acontecer também. E nessa situação, se já terminou um e veio outro, não tem problema. Não tem problema. Pelo menos na abordagem que eu atendo, não tem problema. Só junto que não tem como, né? Se tô falando Isso, aqui, nasceu outra isso. semana, vem a mãe. E aí, vamos juntar todo mundo e atender aqui junto, que vai ser melhor. Beleza, bom saber. Boa dica. Vamos reforçar então os recadinhos, mas o último pra fechar?
Vamos reforça aí, meu. Pode falar do último Pode. pra fechar bonito? Depois nós passa a bola pra elas. E elas falarem encerram coisas. felizes, né? Não é isso? Só pra finalizar, então, aqui o último QR Code que vocês sempre ficam esperando essa figurinha aparecer por aqui. É agradecer mais uma vez o apoio e o patrocínio que a gente tem do Taberna do Rei. É isso aí. Também faz parte da nossa família aqui do podcast. Então, um patrocínio que tá aqui sempre junto com a gente. Cervejinha, lanches, nível incrível. Fora os eventos também que vez ou outra acontece por lá. E a gente também às vezes aparece por lá também pra poder tirar uma fotinha e tá lá junto com o pessoal. Deixar um abraço aí muito forte pro Valtinho e pra todo mundo que trabalha por lá, que o pessoal é gente fina demais. Não é isso, Júlio? É isso, mais que maravilhoso. Mais Tudo. que maravilhoso. É lindo, é incrível. É um momento aí que vai ser bom pro seu coração também. É isso. Recadinhos finais, querem agradecer ou falar alguma coisa que esqueceram? Esse é o momento. Eu só quero agradecer o convite. Para mim foi muito bom estar aqui com vocês, partilhar essas informações, né? Falar mais da psicologia para mim é sempre muito bom, porque é uma porta, é uma oportunidade de que as pessoas possam nos conhecer. E se precisar de ajuda, estamos à disposição. Eu também queria agradecer, até porque, né, na partida eu tenho que, para chegar no quinto, eu tenho que para ficar mais calma. Então teve que ter o segundo. E também, assim, pela importância do tema, né? Que é muito importante, gente. Assim, realmente que as pessoas se conscientizem que é preciso olhar cada detalhe e muitas vezes, né? Tudo que aconteceu, esse mês, né? Tudo que ele representa, eu acredito que os pais não tinham esse conhecimento, né? Então, que o olhar seja muito mais profundo e que procurem ajuda, que entenda que a terapia é fundamental. Muito bom. Querem reforçar o endereço, então, da clínica de vocês? Aproveitar. Eu quero falar das minhas companheiras, né? Isso também, por favor. Senão eu vou ser escorraçada. Eu trabalho, gente, com a Camila, que ela é nutricionista, com a Bruna Ariza, que ela faz design de sobrancelha, e com a Melina, que ela é fisioterapeuta dermato. Ela faz vários procedimentos estéticos. E é isso. E Boa. eu estou localizada. A Clínica Transformar, ela tá ali na rua atrás da Santa Casa, em frente ao laboratório. Então vocês podem nos procurar por lá. Tá fácil. Só olhar do outro lado da rua, tá escrito lá bonitinho. É isso. E eu queria agradecer também a Thaís Vasconcelos, que foi a voz dela que estava narrando o nosso vídeo lá. Ela tá lá em Portugal, e que você assista esse vídeo e se isso sinta aí. abraçada. sempre. Abraço, Thaís. Tamo junto. Tamo junto? Junto e É isso. misturado. Mais uma vez, também agradecer Chiquinho por ter mandado essas delícias geladas pra gente. Já segue o pessoal lá, @Chiquinho Santa Isabel, e pede também um sorvetinho que não cai quando você vira na sua cabeça e marca nós. É isso aí, vira rápido. Vira assim, ó, que você vê que não vai cair. Não demora muito. Dá medo, né? Dá medo, né? Eu Não- tenho medo. O bobo faz isso na nossa frente, assim, ó. Eu falei isso Ó, aí que você esse quer. aqui, ó, não cai, tá, galera? Ele faz isso depois que você paga, né? É brincadeira, vô. Que agora já pagou. É isso? É isso, meus queridos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Se você curtiu, esse bate-papo foi justamente, não somente pelo mês, né? Mas às vezes aproximar vocês dessa possibilidade de começar a se cuidar. De começar a olhar o processo terapêutico aí como uma possibilidade de fato. A gente viu até pessoas aí que não tem muita possibilidade também, a relação financeira, mas tem espaço pra todo mundo. É só procurar ajuda. E pra você também que às vezes vive com alguém por aí também, né? Poxa, ofereça ajuda. Também que seja alguém que preste atenção nesses sinais. Porque às vezes a Exato. gente só precisa de alguém que direcione, né, mano? Isso mesmo. E ajuda a gente também compartilhando esse vídeo para mais pessoas, para o pessoal que conhece elas e o pessoal que está precisando também de uma terapia. Manda lá. Pois é, manda lá, fala, ó, isso aqui, episódio vai Isso ser aqui, bom, ó, hein? Escuta aí, que você tá precisando. Hein? É isso aí. A câmera de vocês é essa, então podem dar um tchauzinho, mandar um beijo por Tchau, aqui. tchau. É isso aí. A gente se vê na próxima, pessoal. Muitíssimo obrigado. Tamo junto, hein? Valeu. Que isso?